Hello, titia chegou. E titia chegou para fazer a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas, que eu li, se eu não me engano, na live do dia 15. E eu fiquei de trazer aqui para o canal. Acho muito pertinente trazer hoje, afinal de contas, amanhã nós estaremos juntas numa live, aqui às 19h30, para falarmos sobre receitas de bolo, sobre cultivo de certas flores, tipo girassóis. Então eu vou fazer a leitura do texto dela hoje. Texto muito inteligente, por sinal. Aquele tipo de conteúdo, como eu já disse aqui tantas vezes, a Claudinha põe em meia dúzia de frases, coisas que às vezes eu levo 40 minutos para falar. Eu admiro muito essa qualidade que ela tem. O título desse texto da Claudinha é Compre um Dicionário. Tenho assistido chocada a manifestações de pessoas em redes sociais que me causam extrema decepção. Gente se autoproclamando isenta como se isso fosse algum tipo de qualidade. Achando bonitinho dizer que não gosta dessas pessoas e por isso não vai votar. O que dirão seus filhos, netos, sobrinhos e todas as futuras gerações sobre a sua covardia, sobre a sua superficialidade? O argumento mais raso que eles usam é que fulano é grosso, fala palavrão. Palavras bonitas não governam uma nação. Ainda mais uma tão contaminada e aparelhada por gente sem pudor e sem caráter. Chamam de machista aquele que, em um dos momentos mais importantes de sua vida, no dia de sua posse como presidente do país, concedeu o protagonismo à sua esposa, quebrando o protocolo para que ela se dirigisse à nação antes dele, que sempre caminha ao lado dela e demonstra amor e respeito. Enquanto o outro, encantador de serpentes, não respeitou sequer o velório da própria mulher, usando-o como palanque de forma abjeta e vergonhosa. E quanto às demais atitudes desrespeitosas para com a mesma, a internet está cheia de imagens e notícias. Basta pesquisar. Chamam de fascista o homem que é xingado de todos os impropérios e perseguido pela mídia diuturnamente e nunca mandou prender ninguém, pois defende abertamente a liberdade de expressão. O outro lado sempre gastou fortunas do dinheiro público com processos e agora, desrespeitando inclusive nossa Carta Magna, abusa de prisões arbitrárias e descaradas perseguições a quem ousa emitir opiniões que os desagradem. Tem aqueles que idolatram o homem das promessas não cumpridas, dos números sem fundamento, que sempre se valeu da miséria como cabo eleitoral e desdenham daquele que nunca prometeu água ao Nordeste, mas levou. Nunca se valeu de bolsa isso e aquilo, mas lhe concedeu um valor muito mais digno. Que preferiu concluir obras abandonadas em respeito ao dinheiro do contribuinte, gasto em projetos que só serviram para distribuir propinas aos governos que as iniciaram sem intenção de terminá-las. Muitas dessas de extrema importância e necessidade, como a transposição do Rio São Francisco e estradas que cruzam o país e não ofereciam segurança aos nossos caminhoneiros. A lista é longa e está disponível em órgãos oficiais. Tentam empurrar narrativas que não correspondem aos fatos. O homem que arrasta multidões nas pesquisas está muito abaixo daquele que não consegue sair às ruas sem ser xingado pelo povo. Não somos cegos e muito menos idiotas. A mídia vendida só engana os distraídos e preguiçosos, aos quais ainda consegue hipnotizar. Muitos já despertaram e saíram em busca da verdade por si sós. Enquanto um diz que a pauta da família é atrasada, o outro defende que ela é a base. Um defende o direito à vida, à autodefesa, à ordem, ao patriotismo, e o outro compactua com delitos, desrespeita abertamente os símbolos nacionais e as cores da nossa pátria. Um quer salvar a nação, o outro quer servir-se dela para se vingar. Aliás, tem declarado abertamente. Várias já foram as ameaças. Um acolhe os cristãos e fugitivos de ditaduras vizinhas. O outro compactua e apoia os ditadores,
seus colegas de um certo foro que diziam ser teoria da conspiração. Aliás, ao questionar qualquer coisa ultimamente, já nos tornamos merecedores deste honroso título. Sim, honroso, pois somente pessoas inteligentes questionam e não aceitam qualquer discursinho fácil com promessas sem a menor viabilidade. A discrepância nas atitudes é absurda. O que você apoia diz muito sobre o seu caráter. Chega de acobertar um projeto de poder apoiado por uma ideologia nefasta que destrói nossos valores, nossa cultura, liberdade, família e tudo que seja ético e moral. Nosso país nunca esteve em mãos tão competentes como agora, com uma equipe de ministros escolhidos por suas competências e não por troca de favores. Vejam os números. Nunca antes estivemos com a economia melhor do que países do primeiro mundo. Um país que estava quebrado depois de décadas de corrupção, sugado ao máximo pelo partido que esteve no poder por 4 eleições consecutivas, por quase 2 décadas de descaso com o povo, que sempre acreditava nas mentiras fofas e não enxergava as atitudes nefastas realmente praticadas. Superamos uma pandemia e estamos caminhando, apesar do conflito que tem afetado as economias de tantos outros países. Vemos com pesar nossos vizinhos que ainda não entendem que a esquerda destrói tudo o que toca, caírem em decadência e miséria. Venezuela, Argentina, Nicarágua são alguns exemplos. Somos o último bastião da democracia, estamos cercados por ditaduras. Acordem, brasileiros patriotas, basta de tanta covardia. O futuro dos nossos filhos e do nosso país depende das atitudes concretas e não das palavras soltas ao vento. E você, aliás, e se você tem tamanho apego a palavras bonitas, compre um dicionário ou recite uma poesia, mas para governar o país, escolha quem tem atitudes corretas. Lembra da brincadeira de infância da polícia e ladrão? Eu sempre escolhi ser polícia. E você? Prefere o capitão ou o ladrão? Cláudia Vilas Boas. Não preciso falar mais nada, né, minha gente? Eu posso encerrar esse vídeo por aqui. Não tem mais o que dizer. Como diz o Vital, não há mais nada a dizer. Eu fico assim, embasbacada, como tem gente chata e tosca nesse mundo, que só sabe apontar como defeito do atual presidente o fato dele falar palavrão, porque ele é grosso, porque ele é isso, porque não sei o quê. Tá, alguma denúncia real onde tenha sido comprovada a corrupção no governo dele? Alguma prova concreta de denúncias vazias e mentirosas que foram alardeadas ao longo de 4 anos? Alguma prova? Alguma condenação? Ok. Alguma notícia de superfaturamento? Alguma notícia de patrocínio de obras em governos ditadores com o nosso dinheiro durante o governo dele? O Brasil voltou a ser um dos 10 países, né, dos 10 maiores países. A inflação do Brasil é menor do que a inflação norte-americana, menor do que a inflação de muitos países da Europa. A nossa gasolina é uma das mais baratas do mundo. O Bolsa Família pagava entre 40 e 120 reais. O Auxílio Brasil paga 600. Detalhe, a pessoa arranja um emprego, ela não perde o benefício. O estímulo, né, à produção interna, ao trabalho, ao acesso. Por conta dessa fraudemia, milhões de brasileiros que eram invisíveis ao sistema bancário tiveram acesso a uma conta, uma coisa básica. É quem sabe a verdade sabe o que está acontecendo por trás disso. Essa coisa do Pix mesmo, deixa eu falar aqui que eu sempre tive vontade de falar e nunca apareceu oportunidade.
Ai, porque esse negócio do Pix, porque o Pix isso, porque tem golpe no Pix, porque o Pix o pessoal pega para fazer refém com o Pix. Nunca pegava antes. Ninguém nunca sofreu sequestro relâmpago antes do Pix. O Pix faz parte de tudo o que virá. Quando a televisão começou a meter o pau no Pix, eu tive certeza absoluta do que era o Pix. O Pix tirou dos bancos um lucro, se não me falha a memória, de 30 bilhões de reais. Por isso que a mídia endemoniza tanto o Pix, que por sinal será... como se fala? Nossa, esqueci a palavra. Será adotado em mais de 60 países. Que países serão esses? Os que compõem a aliança? Amanhã, a gente obviamente vai conversar um pouco, e a ideia é justamente falar do que ele fez, do que ele tem feito. Gente, essa obra que ela citou aqui para mim é o marco do governo dele. A finalização da transposição do São Francisco nesse trecho que ficou parado por quantos anos? Por quantas décadas? E eu vou mais adiante, gente. Me desculpa aí o que eu vou falar. Essa pergunta final aqui é crucial. Você prefere o capitão ou prefere o ladrão? Porque ele nunca foi inocentado. Ele foi descondenado. Ele nunca foi inocentado, até porque ele não é inocente mesmo. Desde que tivemos aí o primeiro turno, a gente já está caminhando para o segundo, domingo finalmente, aliás, não vejo a hora disso acabar, porque eu sinceramente acredito que muito mais do que a consolidação, do resultado justo, é o que vem depois, que é realmente a exposição daquilo que a gente sabe que vai ser exposto. E até lá a gente vai precisar contar com uma dose extra de paciência, a gente ainda vai ver algumas coisas, porque eles estão completamente desesperados, tentaram fazer aí no domingo aquela papagaiada toda com com aquela pessoinha atirando nos policiais militares, tentando colocar o nome do presidente no meio do rolo, mais uma vez. Essa questão das rádios, no Nordeste. Gente, eu acho que o que precisa ficar claro é o seguinte: eu sei que muita gente não considera a parte espiritual. Não tem problema. Nós estamos vivendo a era de Aquário. A era de Aquário é a era onde a luz predomina. Onde há luz, nada fica oculto. Não adianta tentar ludibriar. Não vai adiante. Quando eu digo que o plano é algo que nós não temos a menor condição de saber, é porque o plano é algo que nós não temos a menor condição de saber. A melhor coisa do mundo é saber que eles têm estratégia. Numa guerra, a maior certeza é a incerteza. Nessas últimas 4 semanas, nós vimos um desfile de informações, de revelações, que começou, no meu entendimento, acho que o caso mais emblemático foi aquele vídeo da Damares, onde futucou o inferno de uma forma assim inimaginável, a ponto deles se entregarem assinando um abaixo-assinado contra alguém que estava denunciando pedofilia. Como assim? Como assim? Tô entendendo. Tô entendendo. E a partir dali outras coisas aconteceram para quem acompanha, obviamente, fora da televisão, que somente
24 horas por dia, descaradamente. Quem acompanha por fora tem um pouco mais de informação, mas o que a gente vê de fato é um, vamos dizer, é um filme que realmente se encaminha para o seu desfecho. E eu tenho certeza absoluta que o desfecho é com a vitória da luz, independente do resultado de domingo. E nós, brasileiros de bem, estamos aqui neste momento para fazermos o nosso papel como cidadãos, bem como para sustentarmos a energia do planeta, ancorando luz. Hoje é dia 25, hoje tem um eclipse, se eu não me engano. São muitas energias que são movimentadas. Final de mês é um período também que acaba intensificando muito a questão energética, mas, independente de qualquer coisa, nós estamos em plena transição planetária. Essa mudança, ela é, para usar um termo que eu gosto muito, mas que não existe, ela é imparável. Nego pode se estrubichar à vontade, que não vai acontecer absolutamente nada do que eles planejam. As trevas, não se esqueçam, as trevas operam para a luz, mesmo que eles não saibam. Tudo o que esse homem viveu ao longo desses 4 anos, desde o dia que ele se sentou pela primeira vez na cadeira presidencial, realmente não é algo para qualquer ser humano passar, não. Esse homem não teve um dia de paz. Atacam a ele, recentemente atacaram a filha dele, atacaram a esposa, atacam todos aqueles, né, que estão ao lado dele. Mas eu costumo dizer que quem realmente caminha com fé e caminha com Deus não sucumbe. Eu vibro para que o maior número possível de pessoas consigam acessar esse nível de entendimento desse texto da Claudinha e entenda de uma vez por todas que para governar no meio de tantos demônios não pode ser um pamonha. Essa coisa do presidente ser, né? Ele não é, eu não acho que ele seja. As pessoas falam, porque ele é grosso, ele é isso. Ele é um cara franco. As pessoas preferem mentira. E como se o outro lado, né? Como se o 9 dedos fosse assim um primor, um lorde na educação. Eu não consigo entender essa justificativa de que o biruliro é um grosso. Tem que usar códigos, né? Nossa, o outro é um primor. Uma arrogância nível hard. E a questão não é essa. A questão é a agenda que está por trás dele. Dele e do Sopa de Chuchu, que é o vice dele, né? Que é onde mora o perigo também. Afinal, ele é o candidato da não. Ali o negócio é punk. Ali não tem parceria nenhuma. Mas tudo bem, isso aí é assunto para outra conversa. Vamos, né? Foco no texto, que eu já viajei aqui. Uma vez eu perguntei aqui num vídeo, vocês querem um líder ou vocês querem um lorde? Eu quero um líder. Eu quero um cara que bata de frente, que fale o que tem que ser dito, que não fique de rebusco, nem de frescura, nem de tapinha nas costas, vendendo ministério ou departamento, secretaria, do que for, troca disso, daquilo outro. A gente não entende, né, de política, ou pelo menos não entendia a fundo o que de fato se passava. O fato é que esse atual presidente, ele transformou, eu diria, ele transformou a política no nosso país, e mais. Ele conseguiu algo que ninguém jamais conseguiu, fazer com que o povo se ligasse em política, desenvolvesse uma consciência política. O número de pessoas hoje que sabe o nome de todos os ministros é muito maior do que o número de pessoas que sabe quem foi convocado para a seleção, se é que já foi, porque eu não faço nem ideia. Como eu disse, até bem
poucos dias atrás eu não sabia nem que ia ter Copa do Mundo. Essa consciência foi ele que resgatou não, foi ele que ajudou a que nós desenvolvêssemos, porque o povo brasileiro nunca teve isso. O que ele resgatou foi o patriotismo. Foi essa coisa de usar a bandeira, usar a camisa, não porque o Brasil está na Copa, mas porque eu sou brasileira. Eu tenho orgulho de vestir as cores da minha bandeira, coisa que o outro lado não tem. Quer porque quer, né? Entuchar o vermelho nas nossas cores, o que é uma pena. Eu amo o vermelho. Mas a gente vai resgatar essa história também. Vermelho é uma cor de muita energia, é uma cor belíssima. E essa coisa vai ser, com certeza, vai ser derrubada também. O vermelho vai passar a ser apenas uma cor. Mas até isso eles querem mudar. Eu acho que até sábado a gente ainda vai assistir alguns espetáculos. Nós temos aí sexta-feira a Rede Nojo de televisão recebendo o comparsa dela. Eu acredito que... Eu não assisto porque eu não dou audiência para essa porcaria. Aliás, eu não dou audiência para ninguém. Mas eu tenho certeza que ele, mais uma vez, estará muitíssimo bem amparado em todos os aspectos, físico e espiritual. Aliás, esses não comparecimentos do 9D têm sido fantásticos, porque dá ao presidente a possibilidade dele falar, dele se expressar, né, dele dizer aquilo que tiraram o direito dele dizer durante a propaganda, né, eleitoral. Enfim, minha gente, eu acho que o que eu estou falando aqui eu já falei demais. A gente não precisa... nós fomos governados, né, toda uma vida por gente falsa, canalha, covarde, hipócrita, genocida. E desde que ele assumiu, nós vimos grandes transformações, obras que duravam, né, já estavam paradas há décadas, foram finalizadas sem empreiteiras, construtoras, porque foi o exército que finalizou essas obras, não teve mamata para ninguém, né? Aquelas estradas no norte do país, aquilo era um absurdo, as cenas que a gente via, né, dos caminhoneiros passando o que eles passavam, mesmo acho que no Acre, uma ponte que levou décadas para ser construída, porque havia um lobby de balsas ali, os donos, bom, os caras ficam loucos, né? Não é à toa que esse cara... Às vezes eu fico pensando no Bolsonaro, ai meu Deus, eu falei o nome dele, mas tudo bem, agora já foi. No tanto que ele se expõe junto ao povo, mas eu tenho certeza absoluta que há um nível de proteção sobre ele que a gente não tem acesso. E vai continuar sendo assim, porque este país, ele tem um papel. O planeta tem um destino, o Brasil também tem. E é chegado o grande momento do Brasil cumprir o seu destino. Um destino completamente em sintonia com a cristicidade, com o amor, com o respeito, com a luz, com o acolhimento, com a paz que Jesus tanto nos ensinou. O basta foi dado no plano espiritual para as atrocidades que acontecem ou aconteciam na Terra. Esse basta foi dado para situações que visavam a destruição do nosso país também. Eu tenho certeza absoluta. Domingo será o dia mais importante da história desse país, sem exagero nenhum em toda a sua história. E eu digo sem medo de errar que vai ser o dia mais importante da história do planeta. Porque é a partir daqui, do coração do mundo, da pátria do Evangelho, que nós vamos ver grandes transformações. Cumpram com a parte de vocês. Votem, não se isentem, não sejam covardes. Votem. É o destino de todo um planeta que está nas nossas mãos. É o meu destino, é o seu destino, é o destino dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos
cônjuges, dos nossos filhos, netos, dos nossos sobrinhos. É o nosso futuro. E nós temos a possibilidade de decidir com consciência. Não temam nenhum tipo de falcatrua. Não temam. Façam a parte de vocês. Apenas isso. E dentro dessa parte, obviamente, mais uma vez eu repito, está também sustentarmos as energias, as vibrações deste planeta. Tá bom, minha gente? Nada pode parar o que está por vir, meu povo. E quando Deus determina... Tem uma frase do Ayrton Senna que eu sempre gosto de relembrar, quando ele ganhou um grande prêmio do Brasil aqui. Eu não sei se foi o segundo grande prêmio que ele ganhou aqui. Que não havia previsão de chuva e de repente... Caiu aquele toró e quando acabou, ele ganhou a corrida. Quando acabou, o jornalista perguntou para ele que não tinha previsão de chuva, não sei o quê. E ele categoricamente virou e disse: quando Deus quer, não tem quem não queira. Então eu deixo essa frase do nosso eterno e querido Ayrton Senna para finalizar este brilhante texto da nossa querida Claudinha Vilas Boas. Como eu disse, amanhã, dia 26, às 19h30, estaremos aqui numa live para bater um papo com vocês. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela companhia. Fiquem na santa paz de Deus. Brasileiros, patriotas, cidadãos de bem. Juntos somos mais fortes. Juntos até depois do final. E o final, como disse o nosso querido general Heleno, será glorioso. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo conteúdo.